Lembrando que hoje é mais cedo, às 7h30, hora de Brasília. Até já. Fonte de inspiração e identidade. A força de ser e viver o talento. Feita de Sergipe, feita da gente. SE2. Oferecimento. J. Nunes. Presente em sua vida. Olá, muito boa noite. Agora são 6h22. O SE2 desta terça-feira está começando mais cedo por causa do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. A gente abre essa edição com a angústia de familiares do motociclista que ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma viatura da Polícia Militar aqui em Aracaju no fim do mês passado. Em conversa com a nossa equipe hoje, eles relataram as dificuldades que têm enfrentado e reclamaram da falta de assistência. Jadson Araújo Oliveira continua internado na UTI do Hospital de Urgências de Sergipe. Andresa tenta se adaptar a uma rotina que era do marido. Tem sido difícil dar conta de tudo sozinha. Até agora só recebi 3 ligações do policial, que foi o que estava na hora do fato, só. Até agora a gente não tem assistência de ninguém, nem do Estado, dos policiais, né? Vamos supor que poderia estar dando até uma força devido ao ocorrido, né? Diante de tantas incertezas, o receio da esposa é chegar ao ponto de fechar o estabelecimento comercial, que foi um sonho do marido. Uma decisão difícil, porque as despesas não param de chegar. A demanda caiu muito, né? Ele trabalha com vários clientes, muitos clientes não sabem do que aconteceu, eu estou sempre passando que me liga. E estou vendo o momento, sinceramente, vai ser preciso, né, se não tiver alguma ajuda, né, sobre o Estado, né, que ele devia olhar, ser mais humano, olhar o que aconteceu, né, olhar esse lado que botaram uma pedra, né. E estou vendo aí a possibilidade de fechar. Há quase um mês, o marido, Jadson Araújo Oliveira, de 42 anos, está internado no Hospital de Urgências de Sergipe, logo após um acidente na Avenida Etelvino Alves. Ele seguia de moto quando atingiu a lateral de uma viatura do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que estava em diligência. Até aqui, o quadro de saúde dele não evoluiu. Ele continua na UTI, inconsciente e sem previsão de alta. A mãe de Jadson lamenta passar por tudo isso sem nenhum tipo de assistência. A gente fica muito triste com isso, porque parece que foi uma coisa, nem um animal, porque até um cavalo que cai lá, a pessoa chama atenção, né? E aí não está ligando. Foi um acidente, foi uma coisa fatal, foi uma fatalidade. Mas não procura para saber quantas pessoas dependem dele, né? Familiares que dependem dele, funcionários. A família tem reunido vídeos, documentos que possam garantir direitos para aliviar tanta dor. A família contratou uma advogada para ver o que pode fazer para a gente ter aí uma resposta, né? Diante da preocupação com ele, foi passando as coisas. E hoje ela me ligou, Dona Rosilda, a gente precisa entrar, preciso que a senhora traga o quê? Documento de crianças, comprovando quanto ele gasta, quanto eles recebiam. Todas essas informações para eles terem esse direito garantido. Hoje a família vive da expectativa da volta de Jadson para casa e de qualquer tipo de ajuda que possa aliviar essa angústia que é muito grande para todos. Você vê o seu filho com qualquer pessoa, né, com sua vida ativa e de repente muda totalmente, né? Aquela pessoa que era ativa está lá vegetando, dependendo do poder de Deus. Para ninguém eu desejo isso que está acontecendo, que mudou do dia para o outro a situação, entendeu? Você tem uma vida estável, uma vida boa, uma vida, né, de sonho, de planos, e do nada, tudo aquilo se acabar assim. Nós tentamos contato com a Polícia Militar, mas até o fechamento dessa edição não conseguimos resposta. 2 suspeitos de furtar uma farmácia no bairro Jabotiana, em Aracaju, foram presos em flagrante pela Polícia Militar. Eles foram identificados pelas câmeras do CIOSP, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, e localizados logo após o crime.
O furto aconteceu na semana passada, mas as imagens da ação foram divulgadas agora. A farmácia fica próximo à Avenida Tancredo Neves. Era madrugada, no dia 10 de outubro, quando as câmeras de videomonitoramento do CIOSP começaram a registrar o comportamento suspeito da dupla. Pelas imagens, é possível ver os dois suspeitos caminhando juntos desde a avenida e entrando em uma rua lateral onde há alguns prédios do bairro Jabotiana. Pouco tempo depois, um deles atira o que parece ser uma pedra e quebra o vidro da farmácia. Os dois entram no estabelecimento, furtam alguns itens e saem tranquilamente carregando uma caixa. Eles só não contavam que pouco mais à frente, ainda na Avenida Tancredo Neves, seriam abordados por uma das equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar, que estava perto do local. Uma outra câmera de videomonitoramento do CIOSP registrou a chegada da viatura e prisão da dupla. Ao ser acionada, a equipe chegou prontamente ao local, pois eles estavam realizando rondas no bairro Jabotiana, que nós temos uma operação aí constante, que é chamada de Madrugada Segura. O CPMC demandou todos os batalhões e, com isso, nós chegamos em pouco tempo ao local e conseguimos flagrar e efetuar a prisão dos indivíduos, ainda com o material do furto. O tenente-coronel Gladstone Oliveira reforça a importância da população entrar em contato com a polícia pelo 190 imediatamente ao ver atitudes suspeitas e também registrar o boletim de ocorrência caso seja vítima de algum tipo de crime. Essas atitudes são de extrema importância, pois os órgãos policiais trabalham em cima das estatísticas e, mediante esses registros, é que nós vamos direcionar o policiamento para uma área específica. O adolescente investigado por envolvimento no assassinato de Rony Ribeiro, guitarrista da banda da cantora Adalgisa, foi apreendido na zona norte da capital. O crime aconteceu no dia 26 de junho, no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Os policiais do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, encontraram o adolescente no bairro Santos Dumont. Depois de ser apreendido, ele foi levado até a USIP, Unidade Socioeducativa de Internação Provisória, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Outros 3 investigados pelo envolvimento na morte do guitarrista Rony Ribeiro já estão presos. Eles confessaram toda a ação. 2 participaram diretamente da execução da vítima e outro usou a motocicleta para levar os executores até o local do crime. Ronielton Pinheiro Ribeiro era integrante da banda da cantora Adalgisa. O guitarrista estava em um estúdio de gravação no bairro Industrial, em Aracaju, quando por volta das 7 da noite do dia 26 de junho, recebeu uma ligação e saiu. Segundo as investigações, por volta das 9 da noite, ele foi de moto até o conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, e ao parar para usar o celular, recebeu vários tiros. Pertences dele também foram levados. No próximo bloco, a gente vai trazer a entrevista exclusiva com o suplente de vereador para Aracaju, Camilo Feitosa, que falou em primeira mão se vai ou não assumir a vaga na Câmara Municipal. Agora, 6h30, o SE2 volta já já. Hoje foi o retorno das sessões na Câmara de Vereadores de Aracaju após a morte da vereadora Ângela Mello no início deste mês. Agora, a expectativa é que a suplente assuma a vaga, o suplente assuma a vaga deixada por ela. Camilo Feitosa foi convocado e tem um prazo de 30 dias para informar o interesse em assumir o cargo e apresentar a documentação necessária. A sessão desta terça-feira na Câmara de Vereadores da capital foi a primeira após o período de luto e homenagens à vereadora e professora Ângela Mello, que morreu no último dia 6. E como foi estipulado pela presidência da casa até o final do mês, na abertura de cada sessão ordinária foi feito um minuto de silêncio, ainda em homenagem a ela. Antes do pequeno expediente, a presidente do Conselho Regional de Odontologia participou da Tribuna Livre, falando sobre a importância da profissão, pela passagem do dia 3 de outubro, que homenageia a categoria. Logo depois, a sessão teve início. Com a morte da vereadora Ângela e o surgimento da vaga, a expectativa agora entre os parlamentares é com a chegada do suplente do Partido dos Trabalhadores. A convocação já foi divulgada no Diário Oficial e o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Eduardo Lima,
fez a leitura em plenário do termo de convocação. A partir da leitura do termo de convocação aqui no plenário, o primeiro suplente, Camilo Feitosa Daniel, terá aí um prazo de 30 dias consecutivos para apresentar a documentação necessária para assumir a vaga de vereador. Estamos aguardando que ele se apresente, traga toda a documentação e manifeste o seu interesse em assumir o mandato. Camilo Feitosa tem 32 anos e é formado em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe. Já esteve à frente de movimento sindical e também já teve uma rápida experiência como vereador na capital, quando substituiu por pequeno período o também vereador professor Bittencourt. Camilo, que é filho do deputado federal João Daniel, no momento está como coordenador geral do Escritório Estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Sergipe. Ainda de acordo com o presidente da Câmara, nesse período, caso ele queira assumir a vaga como parlamentar, terá que se desvincular do cargo federal antes. Até agora, nada foi comunicado. Ainda tem esse prazo, que é um tanto quanto extenso. Nós estamos aguardando ansiosos, porque os trabalhos precisam continuar. Nós muitas vezes precisamos de um quórum qualificado para as votações. Agora estamos em votações de veto e nós precisamos muito que o plenário esteja completo para que a gente possa fazer essa votação. Se assumir a vaga de vereador, Camilo Feitosa Daniel terá um breve mandato de pouco mais de um ano. Caso desista de assumir a suplência, o presidente Ricardo Vasconcelos segue o rito. Se o Camilo não assumir nesse prazo, nós teremos que convocar novamente mais um suplente e vai ser lido no expediente e vamos abrir novamente o prazo de 30 dias para que ele possa assumir. E o repórter Leonardo Barreto conversou com exclusividade hoje à tarde com Camilo Feitosa. E em primeira mão, ele confirmou que vai assumir o mandato de vereador da capital já na próxima semana. Camilo Feitosa nos recebeu na Superintendência Federal de Representação do Ministério da Agricultura e Pecuária em Sergipe. Atualmente, ele ocupa o cargo de coordenador do Escritório de Desenvolvimento Agrário no Estado e é o primeiro suplente de vereador pelo PT na Câmara Municipal de Aracaju. Diante do falecimento da vereadora e o surgimento da vaga na Câmara, você vai assumir a vaga na Câmara Municipal de Aracaju? Sim, em primeiro lugar, dizer que sim, nós vamos assumir essa vaga. Quero dizer e deixar muito claro, Leonardo, a nossa dor pela notícia da morte da companheira Ângela. Ângela, eu a conheci em 2007, eu era militante secundarista do movimento estudantil. Ângela era dirigente do Sintese, Então, de lá para cá, nós compartilhamos as mesmas bandeiras de luta, a defesa da educação, inclusive o mesmo partido, Então, agora, recentemente, a notícia que nós esperávamos era da sua plena recuperação, e a notícia que tivemos, infelizmente, foi um choque muito grande para todos nós. E de acordo com a conjuntura que o nosso Estado está, na Câmara de Vereadores é fundamental ter uma voz em defesa da luta dos trabalhadores e defesa dos direitos contra as privatizações. Então, é com esse desafio que nós estaremos assumindo o mandato na Câmara de Vereadores de Aracaju. Camilo passou 6 meses na coordenação do Escritório de Desenvolvimento Agrário em Sergipe e agora prepara a saída, que acontece ainda esta semana. A nossa decisão é uma decisão extremamente difícil, porque aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário nós estávamos ajudando na articulação da política pública no campo, Então, era daqui que a gente construímos um mutirão de documentação de mulheres trabalhadoras rurais, que colocou mais de 3.000 documentos para companheiras assentadas e quilombolas. Foi daqui que nós articulamos a assinatura do primeiro PA do Brasil, no valor de quase 800 mil. Liberamos 6 milhões de PA para o estado de Sergipe e essa semana tivemos a notícia de mais 6 milhões agora que serão aplicados. Agora a gente tem essa semana para terminar os prazos, a burocracia, os prazos que a burocracia requer, e acredito que o meu desligamento se dará ainda na quarta ou na quinta-feira, amanhã ou depois. Já comuniquei Brasília hoje sobre essa decisão, difícil, mas a decisão. Aos 32 anos, cientista social e mestre em geografia, Camilo tem algumas pautas prioritárias, que, segundo ele, serão apresentadas na Câmara Municipal. A luta em defesa de um planejamento na cidade. Aracaju é uma cidade sem plano diretor, então ela cresce de forma desordenada.
Acho que na Câmara a gente pode contribuir muito com isso. A gente pode contribuir também com a luta em defesa do direito dos servidores. Então, eu acredito que eu estarei lá me somando junto com os servidores nas lutas, né, dos servidores, e serei uma voz ativa contra as privatizações que estão ocorrendo aqui no nosso estado, especificamente na nossa cidade. No próximo bloco, o setor turístico de Sergipe comemora um aumento de mais de 20% no fluxo de passageiros no aeroporto da capital de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, 6h38, a gente volta já já. O setor turístico de Sergipe está vivendo um dos momentos mais promissores dos últimos anos e os números comprovam isso. Para você ter uma ideia, o fluxo de passageiros no aeroporto de Aracaju de janeiro a setembro deste ano aumentou mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E a expectativa é que neste fim de ano, mais turistas invadam o nosso estado em busca de lazer, belezas naturais e de festas. A chegada no hotel depois do desembarque no aeroporto é para um passeio em família que vai durar 7 dias. O grupo veio da cidade de Maracatu, em Minas Gerais. A escolha de Sergipe como destino foi sugestão de uma agência de viagens. O nosso litoral e outros destinos do estado pesaram na escolha, mas o custo do turismo em comparação com outros lugares foi fundamental para a decisão. Nessa época, né, bem alta temporada e aqui em Aracaju a gente viu um custo bem mais abaixo do que os demais locais. Isso pesou? Sim, né? A gente pesa, a gente quer também um conforto, um lugar bonito, né, para passear e tudo, mas também pagando bem, né? Pagando bem baixo. Os turistas têm chegado em maior número e com mais frequência em 2023 em Sergipe. Pelo 9º mês consecutivo, o aeroporto de Aracaju registra aumento no fluxo. Setembro teve um acréscimo de 21% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já quando se leva em conta o acumulado nos primeiros 9 meses de 2023, o aumento é maior. De janeiro a setembro de 2022 foram 696.565 passageiros. Já no mesmo período de 2023, foram 867.741 passageiros no aeroporto, aumento de 25,57%. Aracaju foi a segunda cidade do Nordeste com maior percentual. Ficou atrás somente de Campina Grande, na Paraíba. O terceiro maior aumento foi o de Juazeiro do Norte, no Ceará. Depois, João Pessoa, na Paraíba. O crescimento do número de desembarque de passageiros é percebido na ocupação dos hotéis. Nossa expectativa da hotelaria é que tenhamos um verão aquecido. Os números da hotelaria de ocupação também vêm crescendo ao longo do ano. Isso prova que estamos no caminho certo, que é importante investir na divulgação e promoção e que também temos a responsabilidade agora de atender cada vez melhor esse turista para que ele sempre retorne aqui para o nosso estado e para a nossa capital. Neste hotel, desde maio, os fins de semana vem tendo ocupação maior que a do ano passado. Eu acho que esse ano o Aracaju não teve baixa estação. A gente sempre tem aqueles meses, março, agosto, mas realmente eu acho que esse ano surpreendeu totalmente. Cada mês que ia passando, a gente se surpreendia mais. A Associação de Bares e Restaurantes, a Abrazel, também confirma a tendência positiva neste ano. Apesar do Brasil, né, ter registrado aí um aumento nos restaurantes que operam em prejuízo, a gente saiu de 19% para 24%. Em Aracaju, em Sergipe, de um modo geral, tem havido uma movimentação maior. Então, no caso, a gente está indo na contramão do que o Brasil tem apresentado. E qual a expectativa de vocês para os próximos meses? Eu acho que a gente vai ter um dos maiores verões, uma das maiores movimentações dos últimos 5 anos, sem dúvida. Aí. O secretário do Turismo de Aracaju, Jorge Fraga, afirma que o crescimento é reflexo da divulgação do estado e da capital, apesar do maior entrave que é a malha aérea do Nordeste. É um grande acréscimo, sim, mas precisamos modificar algumas coisas, alguns gargalos. Nós temos essa divulgação, nós investimos muito, mas precisamos de aeronaves, precisamos de que as empresas coloquem à disposição do consumidor sergipano nacional
destinos como Aracaju, mais aeronaves. E nós temos essa grande dificuldade. A partir do dia 29 deste mês, Aracaju terá voos direto de Belo Horizonte em 2 horários e 3 dias na semana. A Azul vai começar agora a operar em Aracaju a partir do dia 28 ou 29 de outubro, com um voo direto de Belo Horizonte. Isso já nos ajuda muito, porque Belo Horizonte é um grande emissor de turistas para Aracaju. Então, isso vai melhorar a condição. Nós temos aí o aeroporto sendo totalmente modificado, se colocando aí numa posição estratégica para o Brasil. Então, nós temos um grande aeroporto, um aeroporto super moderno. Precisamos de equipamentos, precisamos de aeronaves, precisamos de trazer o povo para Aracaju, para conhecer Aracaju. O setor do turismo está otimista para o próximo verão. E antes disso, novembro tem o Precaju no primeiro fim de semana do mês. Hotéis já estão com alta taxa de reserva para o período. Já estamos praticamente com 90% vendido e o Precaju realmente revolucionou o nosso turismo, porque desde de novembro do ano passado, que a procura já existe, a gente só não começou a vender antes porque não sabia a data ainda, mas a partir do momento que divulgaram a data, a gente já começou a vender. E já tem gente ainda já querendo fazer a reserva para o próximo ano, para o Precaju. Está chegando, aproveito para lembrar que o Precaju acontece de 3 a 5 de novembro na Orla da Atalaia, na zona sul da capital. Terminou o SE2, outras notícias do estado no Bom Dia Sergipe. Hoje o Jornal Nacional também vai começar mais cedo, às 7h30, por causa do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, pela 4ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Amanhã o SE2 também vai ao ar mais cedo, às 6h40, por causa do futebol na Globo. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite para vocês, até amanhã. SE2. Oferecimento. J. Nunes. Presente em sua vida. Fonte de inspiração e identidade. A força de ser e viver o talento. Feita de Sergipe. Feita da gente. Assista agora a sua novela das 7, Fuzuê. Saboreie com